mais uma vez nesse horário das 18 horas, com o coração cheio de alegria, porque sabemos da importância desse momento. Sabemos que estamos cercados pelos amigos espirituais e que é um momento em que entramos em conexão com o nosso Pai Maior. E aproveitando esse momento de luz e de paz, pedimos a Ele que ore por todas as pessoas que sofrem nos horrores da guerra e também por aqueles governantes que são os causadores dessas dores. Que o nosso Pai Maior tenha misericórdia de todos e que possa intuir a cada um desses governantes para que cheguem a um acordo de finalização dessas guerras que trazem tanto sofrimento. E na certeza de que Deus está ao lado de todas essas pessoas que sofrem e na certeza de que Ele vai agir sobre esses governantes. E temos para hoje o capítulo 150 do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi escrito por Chico e ditado pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo intitula-se Aguilhões. E o que seriam aguilhões? Aguilhões, interpretando pelo que o texto nos traz, é aquilo que causa sofrimento, que causa angústia, é aquilo que nos deixa preocupados o tempo inteiro com a nossa vida, é aquilo que nos incomoda e que muitas vezes não conseguimos nos livrar disso. E então, Jesus disse para Paulo de Tarso: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Jesus disse em Atos, capítulo 9, versículo 5. Essas palavras do Mestre, que ele falou diretamente a Paulo, ele quis dizer que falar, na verdade, da dificuldade de Paulo em lutar contra os sofrimentos e as dores que a vida nos traz. Que nós ficamos tão envolvidos nas nossas dores, de maneira que não enxergamos muitas vezes os caminhos de luz que Deus nos apresenta. E o texto fala que o nosso caminho evolutivo, ele está sempre repleto de aguilhões. E, na verdade, o nosso caminho evolutivo, ele está sempre repleto de contradições, de dores, sofrimentos, várias coisas que nos doem e que nós não conseguimos tirar o nosso pensamento dessas nossas dificuldades, desses nossos problemas. De outra maneira, nós não enxergamos a porta redentora, porque nos preocupamos demais com a vida material aqui na Terra e com tudo que ela nos traz. Deus se entrega aos seus filhos inteiramente. Ele reparte com todos os seus tesouros, os seus tesouros de amor infinito. Ele os estimula a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante essa inércia, os mensageiros da providência, aos quais foi confiada a tarefa de iluminação dos que estacionam,
promovem recursos para que se verifique o despertar. O que é difícil para nós. Cientes de que Deus dá tudo, Ele nos dá a vida, Ele nos dá os nossos caminhos, os nossos bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas que lhe dirijam os seus braços paternais. Esses divinos emissários organizam os nossos aguilhões por amor a nós. Então, nós passamos pelos nossos aguilhões para que possamos crescer. E isso é uma prova de amor. Nesse programa, Jesus criou os mais nobres incitamentos para a tarefa terrestre: a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta. São aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Vamos analisar a nossa vida, vamos situar os nossos aguilhões e não vamos nos voltar contra eles, vamos aceitá-los. Se um espírito da grandeza do Paulo de Tarso não conseguia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Precisamos sim lutar contra isso. Lutar na aceitação dos nossos aguilhões, para que possamos evoluir cada vez mais. Recalcitrar é a resistência à nossa teimosia de não enxergarmos os caminhos de Deus. Os aguilhões são os instrumentos usados para que a gente não enxergue, não é? Para que a gente não consiga sair dessa dor que temos muitas vezes em relação à nossa vida. Quando Jesus dirigiu essa frase a Saulo, ele não o repreendia com severidade, mas com amor firme e revelador. Saulo já sofria os incômodos internos da dúvida, os questionamentos íntimos que prenunciavam a sua transformação. Mas ele relutava, e quanto mais resistia, mais doía. Nós aprendemos que a dor é instrumento de educação quando não acolhemos a nossa lição pelo amor. As leis divinas estão inscritas na nossa consciência, como nos ensina no Livro dos Espíritos. E quando as contrariamos, experimentamos conflitos íntimos que mais cedo ou mais tarde nos levarão à reflexão e ao reajuste. Muitas vezes, somos nós que recalcitramos contra os aguilhões da nossa vida. Por isso, então, pedimos ao nosso Pai Maior que nos ajude, que nos intua, que o nosso anjo de guarda esteja sempre ao nosso lado, que possamos ser mais vigilantes aos nossos problemas e principalmente ser mais vigilantes aos amigos que nos rodeiam, às intuições que eles nos trazem, para que possamos aceitar e superar as nossas dificuldades. Todos temos as nossas dificuldades, mas podemos sim lutar contra elas e conseguir vencer essa luta. Sabemos que não é fácil, sabemos que é uma luta lenta,
mas que de encarnação em encarnação podemos chegar àquele objetivo de sermos espíritos leves, sem o peso das dores e dos sofrimentos. Que Jesus olhe sempre por nós, que esteja sempre ao nosso lado, nos trazendo paz e luz. Que assim seja.